Olá, meus irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei aí o momento que você está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Como eu gosto sempre de dizer, é um grande privilégio para a gente, uma grande alegria poder compartilhar a palavra de Deus, mesmo nesse tempo de isolamento social. Esse é o recurso que nós temos, então vamos aproveitar para dar continuidade aí ao nosso estudo de Atos, um estudo que tem sido um grande desafio para a gente, como igreja, repensar o papel da igreja, a missão que ela representa. Então vamos orar nesse momento, antes da gente começar propriamente dito. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelo privilégio que é expor a Tua palavra, conversar sobre ela, meditar, refletir e também buscar uma aplicação dela na nossa vida. Que esse estudo sirva para isso, para direcionar os nossos atos. Muito obrigado. Que o Senhor alcance cada pessoa que está acompanhando esse estudo, essa transmissão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, os irmãos devem lembrar que semana passada nós paramos lá em Corinto, e hoje a gente vai falar sobre a loucura da pregação, sobre o que representou a pregação para Paulo ali naquele contexto. Recapitulando, ele chegou em Corinto, provavelmente sozinho, já num momento de cansaço, de vulnerabilidade, talvez sem recurso financeiro, e ali ele encontrou uma amizade, encontrou parceria em Áquila e Priscila, um casal que ele discipulou, com quem ele morou, trabalharam juntos no ofício de fabricação de tendas. Isso deu a Paulo ali um tempo de sustentação, onde ele pôde, aos sábados, pregar na sinagoga, até que Silas e Timóteo chegaram e Paulo pôde se dedicar inteiramente ali à pregação. Só que hoje a gente vai avançar mais um pouquinho, hoje a gente vai trabalhar aí, se você quiser desde já abrir a sua Bíblia, nós vamos trabalhar no capítulo 18, os versículos de 4 a 8, que falam dos desafios dessa pregação. Quais os desafios que Paulo enfrentou? E o que esses desafios têm para ensinar para a gente hoje no contexto do Evangelho? Quais os desafios que o Evangelho traz para a gente hoje? Porque, como a gente sempre gosta de frisar, Atos é um livro que constrói pontes. E uma das pontes é entre o passado e o presente, entre aquilo que eles viveram e o que nós temos que viver hoje aqui bem diante de nós, na nossa realidade. Amém? Então a gente vai ler os versículos 4 a 8, mas hoje a gente vai ler por etapas, tá bom? Só para relembrar aqui os irmãos, vamos voltar, ó. Nós estamos aqui em Corinto, tá vendo? Aqui a cidade de Corinto, pertinho de Atenas. Deixa eu botar aqui um marcador de texto. Fica mais fácil. Corinto está aqui, ó. Tá vendo? Esse pontinho aqui. E Paulo chegou ali, como já dissemos, um pouco cansado, vulnerável. Ele mesmo diz isso numa das suas cartas aos Coríntios. E ali já aconteceu isso tudo que a gente comentou até aqui. Vamos continuar no texto? Convido você a ler comigo aí de 4 a 6, por enquanto. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Amém? Então esse é o primeiro trecho, e nós vamos falar do desafio que era para Paulo pregar na sinagoga. Por uma rápida olhada no texto, você vê que ele sofria ali uma oposição muito grande. Como diz aqui o texto, como eles se opuseram e blasfemaram no versículo 6. Então a gente pode entender que para ele pregar na sinagoga era um desafio. Por quê? Como eu destaco aqui, qual o problema? Por que tanta oposição? E aí a gente precisa voltar um pouquinho nesse mesmo texto. A gente vê que o trabalho de Paulo, a dedicação dele, era de persuadir tanto judeus como gregos, porque na sinagoga iam também gregos simpatizantes do judaísmo, tementes a Deus, como se chama, interessados em descobrir mais sobre esse modo de vida.
E aí, o ponto polêmico do discurso de Paulo, que era o ponto principal também do seu discurso, é quando diz aqui no versículo 5, e era no que ele se entregava totalmente à palavra, testemunhando aos judeus, essa era a dificuldade dele na sinagoga, que Jesus é o Cristo. Então esse é o ponto que dá mais discussão, porque quando fala que Jesus é o Cristo, está aqui ó, a palavra o Messias, sempre eu gosto de lembrar, Cristo é uma palavra grega para uma palavra hebraica. A tradução grega do hebraico, Messias, né? Tudo isso nós traduzimos para o português. Não vou ousar aqui falar o Cristo no grego, nem o Messias no hebraico, mas Cristo é a versão grega da palavra Messias. E a palavra Messias significava ungido. Ungido para uma função. O sacerdote era ungido, que era derramar o óleo. O ungir era simplesmente o ato de derramar óleo num ato público para mostrar para uma comunidade que aquela pessoa ela tinha um aval para aquela determinada tarefa. Quem era ungido? Os sacerdotes eram ungidos no Antigo Testamento. A principal figura do ungido era o rei. O rei era ungido para exercer o seu cargo. Ele recebia esse ritual na frente das pessoas de legitimação da sua função. E o profeta também era visto, algumas vezes, como ungido, como alguém que tinha essa legitimação pública. Mas por que tanta oposição em torno dessa afirmação de Paulo, que eu gosto sempre de trazer para essa palavra, de que Jesus é o Messias, para a gente entender como isso soava para o judeu na época. Então, no imaginário judaico, construído a partir das experiências deles, da história deles e dos textos contidos no Antigo Testamento, que vai até os profetas, o Messias, o ungido, né, que não era um ungido, mas era seria um líder de governo, seria um rei, que estava sendo esperado por eles. A sua liderança restauraria o reinado a Israel. Que reinado é esse? Um reinado efetivo, eu coloco entre aspas, não religioso. Por que tantas aspas? Porque na cabeça do israelita não existia essa divisão que nós fazemos hoje, 2000 anos depois, entre a religião na vida e o governo civil. Para eles existia um reinado, para eles existia uma vida. O judaísmo não era uma religião, era um modo de vida deles. Então, o que eles esperavam dessa figura do Messias? O que era construído no imaginário de pessoas que viviam na opressão, de pessoas que viviam uma realidade de várias derrotas como nação, de dominação, de impostos. Então isso envolvia várias questões práticas, envolvia sim o lado espiritual, envolvia a questão do pecado, mas a principal questão para eles era uma questão prática. Vai vir um líder, e esse líder vai restaurar o reino. Várias correntes existiam, alguns falavam que ele seria um líder mais militar, que venceria numa guerra, outros um líder mais político, que tomaria o poder, e existia tudo isso, mas a figura do Messias esperada, com certeza, para aqueles que acompanhavam até então, não era muito parecida com o Jesus de Nazaré, que chegou lá pregando, exercendo muito mais uma função de mestre, operando sim milagres, mas ensinando, principalmente morrendo na cruz. Ele não tinha um exército, ele não tinha súditos, tanto que ele fala lá no momento da sua prisão para um líder político, olha, se o meu reino fosse desse mundo, então não quer dizer que o reino dele não tem abrangência, mas ele diz, se o meu reinado utilizasse essas metodologias, alguém ia lutar por mim. Então essa era a construção do imaginário judeu na época de Jesus. Então 15 a 20 anos depois, ainda era difícil para o apóstolo Paulo dizer que aquele Jesus lá, que morreu condenado à crucificação, era essa figura tão esperada. Hoje, para a gente reler o Antigo Testamento e ver o Messias em tudo, é simples. Mas para eles na época não era simples, não era fácil. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 1 de Atos, já estamos em Atos, no versículo 6, aqui a gente tem uma conversa dos discípulos com Jesus ressurreto, prestes a subir aos céus,
E aí os seus discípulos perguntam para ele. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Estão entendendo? E aqui a gente está falando de discípulos, de gente que andou com Jesus, que ele treinou, que viu ele ser crucificado, que viu ele ressurreto, estava conversando com ele ressurreto. E o que eles estão perguntando para Jesus basicamente é o seguinte: ei, Jesus, legal, até aqui, muito bom isso que o Senhor fez. Mas e agora? Vamos lá, quando é que nós vamos implantar o reino? Quando é que nós vamos destronar Roma? Quando é que nós vamos destronar o imperador e vamos restaurar o reino para Israel? Vocês estão entendendo? Então essa era a expectativa dos discípulos. Porque eles viram que ele pôde ressuscitar, então eles falaram, ele pode tudo. E aí, a gente vê o tamanho da complicação disso na cabeça do judeu piedoso até. De entender que o Jesus Nazareno era o mesmo do Messias tão esperado. Você quer ver um exemplo tosco, mas que serve para a gente saber como é mais ou menos o desafio que isso representava para Paulo pregar? Hoje nós esperamos sim a segunda vinda de Jesus. E essa é uma segunda vinda que tem várias discussões teológicas, se a igreja vai passar pela tribulação, se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ninguém sabe, são interpretações. Cada um tem a sua opinião. Mas quando acontecer de fato, será que nós vamos saber? Outro exemplo, o anticristo. Nessa época de pandemia, então, muito se fala, já tem vários anticristos que estão sendo apontados por aí, como o anticristo, o anti-messias. Quem será? Há várias teorias. E essas teorias todas estão baseadas na Bíblia. Todo mundo usa a Bíblia para defender a sua teoria. Mas, com certeza, quando alguém aponta o anticristo, fala, esse é, muitos outros vão dizer, esse não é. E todos eles vão ter bons motivos. Então, por isso que a gente tem que guardar esse desafio de Paulo, de chegar e dizer, olha, esse aí é o Messias, o Jesus Nazareno. Amém? Então, o desafio dele, eu só queria que você entendesse isso, era compatibilizar o que eles tinham na ideia de um Messias resgatador e do tipo de reino que ele traria com o Jesus, Messias verdadeiro, que Paulo entendeu que era o Messias. Então, e qual era o desafio? Era mais do que aceitar o simples fato que Jesus era o Messias. Aceitar que Jesus era o Messias ia ressignificar muitas coisas na cabeça deles sobre o conceito do que é o reino, do que é prioridade para Deus. E significava aceitar que muitas coisas com as quais eles estavam se preocupando não eram tão relevantes assim. E algumas que eles tinham deixado passar na leitura da Escritura. Então era uma mudança de paradigma, de tipo de pensamento. E essa mudança de paradigma envolvia esse Jesus, que com o que ele viveu, com o que ele pregou, desafiou já muitos modos de pensar, e envolvia esse Jesus crucificado, condenado. Perdeu para Roma. Roma conseguiu, Roma que era para ser derrotada pelo Messias, derrotou Jesus. E agora, como é que esse Jesus derrotado por Roma, condenado por Roma, vai vencer Roma? Vai ser o líder tão esperado de governo. Então, mudar de paradigma, eu sei que essa é uma palavra um pouco difícil, né, da gente ouvir, envolve mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de encarar a vida. E isso é muito difícil, irmãos, para todos nós, porque se muda muitas bases que a gente considera. Então, eu acho que era para isso que os judeus ali naquele momento na sinagoga não queriam se abrir. Então isso é muito complicado, inclusive para a gente. Será que hoje nós não somos mais desafiados por esse Messias, pelo Jesus Nazareno, por esse Cristo? Será que hoje realmente tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, está de acordo com o que ele estabeleceu, com o que ele viveu, da forma que ele tem de implantar o reino? Era para isso que eles não estavam prontos. Eles não estavam prontos para aquele Messias ali. E mais, não é porque eles não estavam prontos para ele.
Eles não estavam prontos para abrir mão da sua maneira de pensar, de enxergar a vida. Eles achavam que o Messias vinha só para acabar com quem estava errado, que eles não seriam desafiados a uma mudança radical de pensamento. Amém? Como nós vimos lá que Paulo desafia no Areópago os atenienses uma metanoia. Então, talvez o ambiente da sinagoga não seja favorável à metanoia ali, ou seja, ao arrependimento verdadeiro. Então esse é o desafio com os judeus. Vamos agora para o desafio quando Paulo decide sair então da sinagoga. Ele disse, pessoal, não dá, vocês não me ouvem, estou limpo do sangue de vocês e vou para os gentios. Vou para, de repente, quem possa me ouvir. E aí diz o texto no versículo 7 e 8, que são os últimos para a gente aqui desse texto hoje. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Amém? Então agora, veja que Paulo sai do ambiente da sinagoga e vai para uma casa. A casa de um homem que se chamava Tício Justo. Essa casa era vizinha à sinagoga. E o que a gente pode destacar aqui nesse momento? Pode destacar que Paulo foi bem recebido. Foi bem recebido por quem? Por gente que era o quê? Temente a Deus. Isso aqui é importante, porque isso mostra que gente temente a Deus, de fato, é gente que abre a sua casa para a notícia do Evangelho. É gente que está disposta a ser questionada porque ela parte de um princípio de temer a Deus. E aí até coloquei aqui nesse slide uma brincadeira, né? Homens tementes a Deus. Quem são? Onde vivem? Como vivem? De que se alimentam? Né? Você pode imaginar aí a voz do locutor naquele programa de investigação, de reportagem, o Globo Repórter. Não precisa falar de Globo, fica tranquilo, sei que é um tema... Estou falando daquele programa que todo mundo viu já várias vezes na vida, né? Então, que ele fala de espécies que moram no Himalaia. E por que eu coloquei essa brincadeira aqui? Porque a gente vê muita gente dando opinião e se indignando e se opondo a muita coisa. Mas e as pessoas tementes a Deus de fato? Porque a palavra fala em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a nova aliança no Jesus, Messias, ela não anula o temor do Senhor. Ela, de fato, ela necessita do temor do Senhor para que a gente o receba. Porque o temor do Senhor coloca a gente numa posição. E você vê que ali naquela casa houve espaço para a palavra. Houve espaço para essa pregação. E aí Crispo, que foi um líder da sinagoga, creu no Senhor, junto com ele a sua casa. Então veja o poder do testemunho, da mensagem. Essa mensagem que na maioria, no ambiente da sinagoga, encontrou uma oposição muito forte, mas o próprio líder da sinagoga não era líder à toa. Ele percebeu que havia ali um sentido naquilo que Paulo tão dedicadamente se esforçava para mostrar nas Escrituras. Quem era o Messias? Então ali diz que como resultado disso, Crispo creu, a casa dele creu, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, meus amados, a gente precisa entender que aí esse é um ambiente, esse é o objetivo da palavra de Deus, do Evangelho, da loucura da pregação, que a gente creia. A gente creia, tenha convicção nesse Messias, Jesus, que está numa posição de rei e de restaurar um reino, mas de uma forma que às vezes é conflitante para os nossos conceitos humanos. Então a gente tem que se permitir, como Crispo se permitiu, como Tício Justo se permitiu, por causa do temor a Deus.
por causa do temor a Deus, a ter humildade para receber a palavra. Então, Paulo tinha esse desafio de pregar a palavra. E quando a gente diz a palavra, é muito interessante isso, é o logos, é uma palavra, o logos é o grego, ou seja, um conceito que era conhecido dos gregos, dos filósofos, e ao mesmo tempo era o Messias esperado de Israel. E Jesus une isso, e esse era o desafio de Paulo. E como que ele responde a isso? E aí eu quero terminar com vocês. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele termina, nós terminamos aqui com esse desafio de encarar esses dois lados da questão. A igreja de Corinto era uma igreja dividida, depois se tornou uma igreja muito polarizada por lideranças carismáticas, por líderes atraentes, e a resposta a tudo isso foi a posição que Paulo assumiu de defender, de ser testemunha desse Messias. E ele diz, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Os que creem, veja bem, como ali diz no texto que Crispo creu, que muitos dos coríntios creram, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Vamos aí recapitular no que a gente acabou de aprender hoje. Os judeus queriam um Messias que provasse ser forte e bom para conseguir dar um jeito na nação e eliminar os inimigos. Os gregos buscavam deuses ou uma resposta para a vida que organizasse esse caos, que separasse a matéria, que é ruim, da alma, que é boa, da essência. Então eles buscavam uma maneira que funcionasse para a polis. Veja que tanto os judeus como os gregos buscavam algo para a coletividade. Eles não buscavam algo para si, para o seu bem individual. Não. Os judeus pediam sinais para o Messias que restauraria aquela comunidade. Os gregos buscavam sabedoria para que a cidade funcionasse bem. E o que Paulo diz? Mas nós, versículo 23, pregamos. O que é que nós pregamos? O Cristo, o Messias esperado de Israel, crucificado, condenado à morte pelo Império Romano. Então, o Messias, dessa maneira, é o quê? Ele é escândalo para os judeus. Ele é uma ofensa. Ele é impureza e loucura para os gentios. Gentios era todo aquele que não era judeu, de nacionalidade, os gregos e gentios. De vez em quando Paulo chamava de um jeito, chamava de outro. Ou seja, não faz sentido um rei, um líder, restaurador da humanidade, crucificado, humilhado. Isso era uma vergonha, isso era uma ofensa, isso era uma loucura. Então, olha comigo os versículos seguintes, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O Messias crucificado é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quem é temente a Deus, ouve esse chamado. Quem de fato quer agradar a Deus, o Criador, ouve essa voz do Messias em Jesus, no Jesus Nazareno crucificado. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E aqui a gente se encaminha para a conclusão, meus amados, porque há um contraste muito grande. Loucura de Deus, sabedoria humana. Fraqueza de Deus e a força humana. Hoje nós vivemos muitos dilemas e a gente fica se perguntando o que a gente faz, como é que a gente se posiciona. Paulo viveu dilemas também na sua época, muito difíceis. E eu acho que qualquer que seja a nossa posição,
ela tem que partir dos princípios que regem a loucura da pregação. Ela tem que partir do lugar da cruz, que é o lugar de loucura de Deus, que é o lugar da fraqueza de Deus, que muitas vezes é um lugar de um tipo de silêncio. Só que eu acho que eu não sei se nós estamos prontos para isso. Onde a gente tem se apoiado? Na sabedoria humana? Na força humana? O que é a sabedoria humana hoje? Como você classificaria hoje a sabedoria humana? É aquilo que parece que vai resolver o problema. É um sistema, é um método, é uma metodologia. A força humana. Então, Jesus nunca negou a ferida. A gente às vezes fala de uma omissão da igreja no sentido de como se a gente... Não, nossa alma vai para o céu. Está errado isso, não é? Concordo, não é assim não. A gente está no meio desse negócio todo aí, no meio desse rolo. Só que Jesus crucificado, o Messias crucificado, ele não tapa a ferida. Ele é a ferida aberta. Ele mostra a nossa realidade. Ele mostra aonde leva a sabedoria humana e aonde leva a força humana. A sabedoria humana e a força humana sempre vai levar àquele ponto ali. Sempre. Nós vimos agora recentemente a questão lá dos Estados Unidos. Nós vimos a sabedoria humana e a força humana que levam um homem a ser morto injustamente por causa de racismo, por causa de um tratamento totalmente pecaminoso a um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, como Caim, é o caminho de Caim. Mas vemos uma reação a isso de queimar prédios, de maltratar outras pessoas, força humana e sabedoria humana. Então isso tudo vai levar a mais mortes, a mais destruição, tudo isso. Então o Jesus na cruz, o Messias na cruz, ele expõe essa nossa ferida, ele expõe essa nossa fraqueza. E é por isso que Deus diz, olha gente, atentem, e Paulo fica nesse ponto, atentem para o Messias crucificado, porque ele é a força de Deus, ele é a sabedoria de Deus. Como nós dissemos, o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. Onde está a sabedoria hoje, irmãos? Nós precisamos buscar essa sabedoria, e nós temos acesso a ela no crucificado. Porque ali, quando ele foi crucificado, a crucificação abriu espaço para a ressurreição, abriu espaço para a construção de um novo caminho, de uma nova humanidade, pelo poder de Deus. É nisso que nós cremos. E é esse o governo que nós estamos implementando na terra, do qual nós estamos debaixo dele, que deve reger todas as nossas atitudes. Então, eu acho que a gente precisa de mais loucura de Deus. Eu acho que a gente precisa de mais fraqueza de Deus para encarar esses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. E aí eu deixo essas perguntas, né, para a gente pensar. A cruz, a forma mais cruel, humilhante e excruciante de morte. Então, a gente vê lá o moço que foi assassinado nos Estados Unidos sem ar, sem respirar. Então Jesus, quando foi crucificado, ele se compadeceu desse tipo de ser humano, porque a crucificação acontecia e a pessoa ficava numa posição, a perna dela ficava meio de lado, com os joelhos para cima, onde o seu pulmão ficava meio torcido e ele não conseguia respirar bem. Então, normalmente, o crucificado morria asfixiado. Então, Jesus sabe o que aquele inocente sofreu. Mas, ao mesmo tempo, a cruz também é um protesto. Agora, de que tipo, irmãos? Que tipo de protesto? É um protesto gritado. A palavra fala que ele, como uma ovelha muda, ele foi ali perante os seus tosqueadores. É um protesto de que tipo? É um protesto contra a maldade. Mas que tipo de protesto? Seria a cruz uma unção? Todos nós falamos muito que nós somos cristãos. Se nós somos cristãos, nós somos, basicamente, na origem da palavra, somos ungidos. E a unção, como eu já disse, ela era um ritual público. O objetivo dela era legitimar o ungido perante os outros. E eu fiquei pensando em que momento que o Messias, o Messias foi publicamente ungido, publicamente legitimado. Foi na cruz. Ah, mas teve o batismo de João Batista, teve os milagres. Pode ser que tudo isso eram formas. Mas para mim, a unção dele foi a cruz.
Foi quando de fato ele foi exposto publicamente para todos verem: ali está o rei. A unção era isso, o óleo era derramado para isso. Ali está o rei. E ninguém sentava no trono antes de ser ungido. Então a cruz era a unção que preparou o nosso rei para entronização. Como ele subiu, está no trono já. Então a cruz foi um protesto, a cruz foi a unção. A cruz foi uma resposta a questões existenciais, sem dúvida, como o grego busca sabedoria. Agora, de que tipo de resposta nós estamos falando? Da minha felicidade individual? Do meu sentimentalismo no sentido da minha vontade? Que tipo de resposta Jesus deu para a nossa existência na cruz do Calvário e ressuscitando? Então, meus amados, a gente tem que pensar mais na cruz. A gente tem que pensar mais, sim, e testemunhar. Essa é a loucura da pregação, que o Jesus Nazareno crucificado é o Messias, que ele não precisa de sinais, ele não precisa da nossa força, ele não precisa da nossa aprovação, que esse crucificado é mais do que a sabedoria humana. Nós precisamos pregar a partir dessa realidade, a partir desse lugar. Eu quero terminar com isso. De onde nós, hoje, pequenos cristos, ungidos, Messias, nós podemos falar, se não desse lugar? Paulo disse em algum lugar: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Então muita coisa que eu vejo hoje não é de gente crucificada com Cristo. Não é de gente que sofre pelos que sofrem e não é de gente temente a Deus. Então nós não podemos falar se nós não estivermos nesse lugar, de olho nesse lugar, a partir dessa realidade, porque o texto é muito claro. Paulo teve problemas porque ele falava de um Messias crucificado. Ele falou: olha, esse Jesus é o Messias. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, blasfêmia na sinagoga e motivo de riso do mundo. Mas ele é o Messias. Ele é o capacitado por Deus para restaurar a humanidade. Então, se a gente crê nisso, irmãos, essa é a loucura da pregação. A esperança está aí. Deu resultado? Alguns creram. Uma igreja ficou ali, uma igreja problemática. Mas nós nunca podemos abrir mão dessa mensagem. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Acompanha com a gente aí um tempinho de louvor. Daqui a pouco, às 20h30 no Instagram, estaremos ali, se Deus quiser, conversando com o pastor Ezequias da Embacém, trocando uma ideia sobre a loucura da pregação. E pensem nesse desafio que Paulo encarou perante os gregos e perante os judeus. É engraçado isso, né? Para um tempo que a gente vive de tanta polarização, entender que realmente é difícil defender um lado se a gente não se colocar na posição do nosso Messias crucificado. Essa é a loucura da pregação. Pense bastante nessa situação de Paulo. Pense bastante no que significava para um judeu entender que aquele era o Messias que eles tanto esperavam. Por que isso era um desafio para eles? Pense nos gregos que foram levados a crer naquela resposta que vinha dos judeus. Pense em como nós podemos ser desafiados hoje a uma pregação mais louca, mais fraca e mais louca aos olhos humanos. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito que nos move, que nos encoraja, que nos dá graça. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Desde já eu convido você para a semana que vem, a continuação desse estudo, porque essa pregação louca, ela não é fora de contexto. A semana que vem, Paulo vai ser encorajado a levar isso para toda a cidade, e eu convido você para examinar isso com a gente a partir da semana que vem, tá bom? Fique na paz, boa noite a todos.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti.